Indo direito ao ponto e sem muitos rodeios, o problema é o dinheiro. Prontos, é esse o vídeo. Obrigado. Tchau! Estava a brincar. Na verdade é um pouco mais complicado do que isso, e é mesmo por ser tão complicado que deixo aqui uma nota muito prévia. O seguinte vídeo foi alvo de uma intensa e cansativa pesquisa através dos mais variados sítios da internet, peças noticiosas, vídeos informativos, meios os quais não estou autorizado a revelar. Por bem de salvaguardar a minha integridade física e psicológica. Alguma queixa ou alguma coisa a adicionar, é só contactarem com a pessoa que tem à vossa frente. Obrigado. Tá? No decorrer da minha pesquisa eu consegui reparar num ciclo vicioso de acontecimentos que costumam sempre levar uma coisa à outra e repetirem-se constantemente. De alguma forma consegui simplificá-los em 4 aspectos-chave, mas aviso já que existem muitos mais pormenores para além dos que eu vou aqui mencionar. O primeiro problema é o mais comum entre todos nós, a plebe, e é tão mas tão comum que chega a afetar próprias personagens nos filmes, como por exemplo Mamma Mia. Money, 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 must be funny. Antes de entrar a pé juntos, eu quero só aqui explicar mais ou menos quanto custa um filme blockbuster, em bom português, quanto é que um sucesso de bilheteria custa para ser feito. O preço médio para fazer um filme desta magnitude varia os 65 milhões de dólares, acrescentando-se a este valor ainda 35 milhões para a distribuição e o marketing internacional, ficando assim a 100 milhões de dólares por um filme. Destes 100, 5 estão reservados para o guião, 25 para os custos de produção do filme, 35, como eu já disse, para a distribuição e o marketing, e os outros 35 que estão divididos entre as licenças necessárias, os salários das pessoas que precisam de receber dinheiro, os efeitos especiais e a banda sonora. Para um filme desta magnitude ser considerado lucrativo, precisa de duplicar o seu preço de custo. Pegando neste exemplo, este filme médio teria que lucrar na bilheteria 200 milhões de dólares. Basicamente tem que se pagar 2 vezes. Só a título de curiosidade, o Avatar, que teve o seu orçamento nos 237 milhões, arrecadou internacionalmente mais de 2 mil milhões de dólares. I'm a rich bitch. 10 vezes mais do que ele custou para ser feito. Tendo isto em mente, os estúdios começaram a perceber do que é que gerava mais dinheiro e agarraram nessa receita e seguiram-na religiosamente e replicaram-na vezes e vezes sem conta. Mas que receita é esta? Também quero. David Fincher, produtor e realizador do cinema americano, disse em entrevista à Financial Times que se queres fazer filmes com os estúdios de Hollywood, tens que seguir as normas deles, que são as comédias românticas, os iscos para os Oscars, filmes de verão em fato de banho, super-heróis de grandes audiências e ou sequelas com um orçamento moderado. Se formos ver bem, ele não está completamente errado. Hoje em dia, a maioria dos filmes gira em torno de uma personagem que acaba por se tornar uma franquia, que acaba por se tornar uma marca, que gera o quê? Receitas, merchandising e dinheiro. Muito dinheiro que chega de todo o lado aos bolsinhos dos estúdios. Hoje em dia já não se fazem filmes para as pessoas, fazem-se filmes sim para o mundo. E porquê? Muito simples. Certos filmes não traduzem bem noutras culturas. Já dizia o velho ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras, portanto, quanto valerá uma explosão, uma destruição de uma cidade, uma guerra, o bem contra o mal? Porque se formos a ver bem, os efeitos especiais são bem mais fáceis de entender. Não falando do facto de que com a globalização o cinema tradicional tem agora mais concorrência do que nunca. O YouTube, as redes sociais, os videojogos, os livros, a televisão, a música, o streaming, todos eles em conjunto estão a lutar por uma só coisa: o teu tempo. E qual é a melhor forma do cinema ganhar esta guerra sem sair lesado do que usando uma fórmula já comprovada e testada, que tenha já uma audiência e que seja um bilhete direitinho ao sucesso? E foi assim que surgiram as adaptações dos livros para o cinema, o que nos leva direitinhos ao próximo tópico. You know it's not the same as it was. A indústria substituiu ideias originais e inovadoras para lançarem consecutivamente remakes e reboots de filmes que já haviam sido lançados e mais que vistos há décadas atrás. Só para verem o estado das coisas, a Pixar teve que lançar o filme do Buzz Lightyear para poder ter alguma segurança financeira para lançar novos desafios e novas ideias para o público comum. Aproveito já para dizer que eu já fiz uma review desse filme do Buzz Lightyear. Menino Lightyear. Podem ver aqui. Side note. Um remake refaz por completo a história que já havia sido lançada
podendo haver uma espécie de modernização ou releitura, como é o caso, por exemplo, das live actions que a Disney tem lançado ultimamente. Já um reboot é um começar do zero toda uma nova história, podendo mudar perspectivas, podendo mudar e alterar alguns acontecimentos, como é o caso, por exemplo, dos filmes adorados do Homem-Aranha. Continuando. Hoje em dia os filmes já não são pensados a título individual, são pensados para serem criadas depois possíveis sequelas, prequelas, spin-offs, como é o caso já conhecido por todos da Cruella de Vil, lançado nos cinemas em maio e com a sua sequela confirmada em agosto. Já agora, a título de curiosidade, digam-me aqui nos comentários se acham que a Cruella é um remake ou se é um reboot. Quero saber se vocês aprenderam a lição. Em suma, este excesso de prequelas, remakes, reboots, spin-offs e sequelas, criados e gerados unicamente para trazer lucro aos estúdios, acabam por tirar o prazer de assistir a estas histórias e também de assistir às histórias mais antigas. Eu, por exemplo, adorava ver a história do menino que era órfão e que tem um dodói na testa e que gosta muito de brincar com a varinha mágica. Gostava tanto. Ai, monstros fantásticos e a quanto obrigas. A pior parte disto tudo é que o problema dos filmes não acaba aqui. I feel like a woman. Não me comecem já a julgar por causa deste tópico, porque, atenção, eu não tenho problema nenhum com as mulheres, aliás, tenho amigas que são, a minha mãe é mulher, não tenho problema nenhum, aceito, é uma escolha. Pronto, está tudo bem. O meu problema aqui vem da sistemática troca de protagonista masculino por uma protagonista feminina mal escrita. E o que é que eu quero dizer com isto? Vejam comigo, as personagens principais dos filmes, que são desde a sua origem femininas, são palpáveis. Têm defeitos, erram, aprendem com os erros, superam as adversidades e vencem por mérito próprio, o que facilita imenso para nós, o público, conseguirmos se identificar com elas. Agora, para quem já viu um filme em que esta troca de sexos aconteceu, as novas versões femininas dos protagonistas tendem a ser completamente perfeitas. Algo que nem a própria da Mary Poppins conseguiu ser. Se bem se lembram, Mary Poppins era praticamente perfeita, nunca perfeita. E se as personagens não eram totalmente perfeitas, ou eram rudes, ou eram arrogantes, mas nada vale a pena falar sem vos mostrar exemplos, portanto vamos ver o meu preferido. Quem é que aqui conhece o filme da Mulan? Não é esse. No filme original de 1998, a Mulan tem um percurso muito parecido com aquele que eu descrevi aqui. Uma rapariga assustada e com defeitos, que nunca tinha pegado numa arma, em que enverga pela primeira vez a armadura do seu pai, vai para um campo de treinos e descobre-se uma excelente guerreira. Ou seja, cresce e supera as adversidades. Já a Mulan de 2020... filhos ganda canhão. Então não é que a moça sempre teve aquele poder, aquele chi dentro dela desde que nasceu? Ela foi para o campo de batalha a saber lutar. Tanto que o único problema que aquela rapariga enfrenta ao filme todo é, em termos de desenvolvimento da personagem, as expectativas geradas pela sociedade em torno do papel da mulher. Claro que é um bom tema, mas se for mal escrito, não serve de nada. Eu até digo mais, a bruxa do filme, que supostamente é a antagonista da Mulan, acaba por ter um desenvolvimento mais palpável do que a própria personagem principal, o que fez com que eu me relacionasse melhor com ela do que com a personagem principal. O que não é bom. Percebem onde é que eu quero chegar? Já podem parar de me cancelar, se faz favor. É que a audiência tem que ter a capacidade de se conseguir relacionar com alguém diferente, com uma história de vida diferente e um ponto de vista sobre a sociedade diferente. Que eu saiba, eu não sou nenhum mamífero de longas presas, com tromba, peludo e gordo, para me conseguir identificar com o Manny da Idade do Gelo, ou com a Ellie, ou com o Pêssegos. Eu vou voltar a repetir, só para a mensagem não se perder aqui na tradução. O meu problema não são protagonistas femininas. São protagonistas femininas mal escritas. Para além de personagens principais bem escritas, o que nem devia ser um problema nesta altura do campeonato, o cinema tradicional precisa de arriscar. Eu não sei se sou o único, mas tenho andado a pensar que faltam aos filmes um pouco de inteligência, pensamento, emoção, criatividade e, acima de tudo, conceitos novos. Neste ponto, eu tenho que referir que o problema não é só dos estúdios, porque o problema está na audiência, em nós. Os espectadores contribuem e muito para o lucro destes
estúdios internacionais já não se interessam pelas ideias inovadoras e criativas e por todo o pensamento que está por trás delas e que pode ser gerado através delas. Podemos pegar aqui muito facilmente no caso do Blade Runner. Tanto o filme original de 1982 como a sequela de 2017 foram muito bem recebidos pela crítica. No entanto, foram um flop por completo na bilheteria porque não conseguiram atingir a marca do lucrativo. Porque, muito sinceramente, aos olhos do grande público, estes filmes acabam por se tornar muito cansativos e aborrecidos porque são demasiado inteligentes ou intelectuais, não sei. O que eu sei é que, juntando com todos os outros fatores que eu aqui mencionei, isto vai resultar numa perda da confiança da originalidade, o que faz com que os estúdios não escolham os filmes pela originalidade do guião e sim pelo lucro que trazem. Resulta também na estagnação da indústria, porque são sempre recontadas as mesmas histórias vezes e vezes e vezes e vezes e vezes sem conta, o que acaba por criar a tendência de estarmos sempre com os olhos postos no passado, o que por sua vez impede a inovação e a evolução do setor cinematográfico. Mas não são os únicos que não evoluem, porque se vocês não derem gosto e partilharem este vídeo, eu também não. Digo e volto a relembrar que estou aberto a qualquer tipo de sugestões aqui em baixo nos comentários. E é tudo por hoje. Vemo no próximo. Tchau. Tenho um setup novo.